duas palavras, amor e fé. Duas palavras que devem conduzir a vida do discípulo, de todo aquele que diz, eu sou discípulo de Jesus. Essas duas palavras devem conduzir a sua vida. Mas não apenas palavras, mas atos que demonstram que não são apenas palavras na sua vida. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se não ama, não conhece a Jesus. Mas eu quero me deter mais nessa palavra fé. O escritor de Hebreus, no capítulo 11, ele deixa escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que eu agrado a Deus então? Vivendo fé, crendo. O salmista no Salmos 37 diz, agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Como é que eu agrado a Deus? Como é que eu agrado a Ele? Como é que eu me torno agradável a Ele? Pela fé, mediante fé. Fé faz com que eu agrade o coração do meu Pai. Então o discípulo vive essas duas palavras como algo normal na sua vida. Precisa ser normal na sua vida. Ele ama e ele crê. Contra toda a evidência, ele simplesmente crê. E quando a gente fala de fé, a gente vai passear por alguns personagens. E dentre esses, a gente passeia primeiro pela vida de Abraão. Ele recebeu uma palavra de Deus. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ok, eu fico pensando, Abraão recebeu essa palavra. Colocou o pé na estrada, mas para onde ir? Norte, sul, leste, oeste, para onde seguir? Abraão não sabia, mas ele estava balizado na palavra do Pai. Eu vou te mostrar para onde tu deve ir. Abraão recebeu uma promessa de Deus, de que dele viria uma grande nação. Ora, Abraão era um senhor dos seus 70 a 80 anos. Sara, sua esposa, também. Pode uma senhora, 70, 80 anos, gerar filhos? Humanamente falando, não. Mas diante dessa promessa do Pai, Abraão creu. E crendo, foi tido como justo diante de Deus. Abraão creu. Em um momento da vida dos discípulos, eles estavam em alto mar. E a Bíblia diz lá em Mateus 14 que o vento começou a soprar, as ondas começaram a bater naquele barco, se levantou uma tempestade naquela noite. Eles levantam os olhos e veem uma figura vindo sobre o mar, caminhando sobre as águas. E claro que na cabeça deles, eles pensam, é um fantasma. E começam a gritar, olha, é um fantasma, vem vindo. Nisso eles ouvem a voz de Jesus dizendo, calma, não é fantasma não, sou eu. Pedro, impetuoso, desafia Jesus. Se é tu mesmo, manda que eu vá ao teu encontro. Jesus responde na mesma moeda, devolvendo o desafio. Ok, vem. Pedro tira os pés do barco, o seu lugar de segurança, naquele momento, e começa a andar sobre as águas. Fé. Ok,
Alguns momentos depois, Pedro já cai na real. Pedro já começa a afundar porque ele começa a olhar as circunstâncias. O vento forte, começa a sentir as ondas batendo, a noite densa, os trovões, os relâmpagos, as dificuldades. Isso faz com que ele tire os olhos do mestre e olhe para as circunstâncias. É um desafio para nós, para mim e para ti. No momento que postar os olhos no mestre, simplesmente se deter no mestre e não olhar para as circunstâncias. Pedro olha e começa a afundar. Mas o que motivou Pedro, o que moveu Pedro a andar sobre as águas foi fé. O que tem de nos motivar? O que tem que nos motivar a andar sobre as dificuldades, a andar sobre aquelas circunstâncias que vêm para nos apavorar, que vêm para nos afrontar? Fé. Fé é algo próprio do mestre. E como discípulo, eu quero andar sobre aquilo que ele andou, da maneira que ele andou, do jeitinho que ele andou. Lembra do jovem Sadraque, Mesaque e Abednego? Olha que interessante. Movidos por fé. Em um momento da vida deles, eles estão diante de uma fornalha e vão ser mortos. Por quê? Porque não se curvaram diante da estátua do rei. A sua fé era o impeditivo para que isso acontecesse. Jamais eles fariam isso. Mas a ordem do rei era, quando todos ouvirem o som do instrumento, se prostrem diante da minha estátua. Eles jamais fariam tal coisa. E agora eles estão diante de uma fornalha. E a palavra deles para o rei é: o nosso Deus pode nos livrar. Mas se ele não quiser, não tem problema. Certo é que nós não vamos adorar a tua estátua, rei. O rei manda que eles sejam jogados e eles são jogados dentro da fornalha. Mas no momento seguinte, o rei vai lá dar uma olhadinha e não são 3 que estão andando no meio do fogo. Há um quarto ser, um quarto homem andando no meio daquelas brasas. E o rei clama: para um pouquinho, nós não jogamos 3, como é que tem 4 lá? Manda que tirem eles rápido, e eles tiram aqueles jovens rápido de lá. E nem cheiro de fumaça se encontrou em suas vestimentas. O fruto da sua fé foi visto lá, na fornalha de fogo. Às vezes a gente passa por tantas coisas, tantas dificuldades, às vezes a gente... é normal, nós vivemos no mundo, fazemos parte desse mundo, e dias bons, dias ruins, vêm sobre um e outro, sobre justo e injusto. Mas a fé precisa fazer a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve. Em um mundo que caminha cada vez mais para o progresso da ciência, a multiplicação da ciência, eu preciso ser firmado na fé, sabendo que se eu ando com fé sobre esse princípio, eu vou estar constantemente agradando o coração do Pai. Pensa nisso, querido. Pense sempre em agradar o coração de Deus. Eu sou o pastor Valdeci e sempre é um prazer conversar contigo.